Em Tirnalia, o mundo dos Aen-El, a caçada selvagem perdeu o acesso de viajar entre mundos com a conjunção das esferas, mas a sua líder ainda era capaz de viajar livremente pelo multiverso com seus exércitos e continuar as explorações por outros mundos. Xiadal Dorin, mais conhecida como Rainha do Inverno, era uma feiticeira extremamente poderosa que carregava traços em seu sangue de um poder avassalador e misterioso que, mesmo com séculos de estudos, ninguém foi capaz de sequer determinar sua origem. Xiadal podia controlar o espaço-tempo livremente. Ela podia viajar no tempo, ela podia viajar pelo espaço e até mesmo controlar a realidade em certa medida. Dizem que ela costumava atravessar os céus do continente em um trenó puxado por cavalos brancos durante grandes nevascas, e ela era a rainha da caçada selvagem antes do Eredin assumir esse cargo. Os poderes enormes do seu sangue despertaram o interesse do rei. Assim, Xiadal se tornou também a rainha dos elfos Aen-El em Tirnalia. O rei e a rainha tiveram uma filha chamada de Lara Dorren Aep Xiadal, a princesa dos elfos de Tirnalia. Ela era uma feiticeira fonte absurdamente poderosa, herdando todas as características inimagináveis do sangue de sua mãe, e todos os futuros descendentes de Lara carregariam o mesmo poder em seu sangue. E assim foi que surgiu o tal do sangue ancestral. Isso foi planejado pelo rei Alberon. Ele planejava usar esse poder a seu favor e transmitir essas características mágicas poderosas para os seus descendentes da família real, formando assim uma dinastia muito poderosa que jamais seria destronada do poder. Além disso, ele também queria desafiar os unicórnios mais uma vez com esse poder para continuar aquela antiga guerra deles lá. Foi por causa de Lara Dorren que os elfos precisaram criar um novo termo para definir a sua própria raça. A sabedoria e o conhecimento de Lara Dorren ultrapassava o limite da maioria das pessoas, incluindo os mais inteligentes dos Aen-El. Por isso, eles criaram o termo Aen-Savern para definir elfos que eram sábios e tinham características mentais semelhantes a Lara Dorren. Então eles eram considerados os sábios, né? Os eremitas ali. Através do seu sangue, Lara Dorren tinha muito poder. Então, ela criou o que a gente conhece lá em The Witcher como o sangue ancestral, uma fonte inexplicável e praticamente infinita de poder que todos os descendentes de Lara herdaram. Lara Dorren era muito próxima de um outro elfo sábio, um Aen-Savern, chamado de Crevan Espan Aep Kalhan Maka, mais conhecido por vocês aí como Avalak. E foi ela quem ensinou a ele como utilizar os seus conhecimentos para prever portais que permitiriam que ele viajasse pelo multiverso, embora com várias limitações, né? Avalak era fascinado por Lara Dorren e admirava muito. Talvez ele fosse até apaixonado por ela, considerando a obsessão que ele tem por ela lá em The Witcher 3. Avalak também era conhecido como a Raposa, ele era chamado de Raposa pelos unicórnios. Acontece que o Avalak, ele era meio obcecado pelo tal do sangue ancestral. Ele estudava o sangue ancestral em seus laboratórios, e lá no The Witcher 3 a gente vê que ele até traçou todos os descendentes que tinham um mínimo de ligação sanguínea com a Lara Dorren, inclusive algumas figuras que a gente nem sabia que tinham ancestralidade com Lara Dorren. O seu maior objetivo era achar uma forma de replicar o poder do sangue ancestral, fazendo um elfo que fosse capaz de viajar pelo multiverso livremente. Assim ele começa a fazer experimentos com algumas crianças dos elfos, e aí ele tem a criança de ouro, que ele chama, né, que era um elfo chamado de Carantir, que passou muito bem em todos os experimentos, e aí ele se tornou o que eles conhecem como navegador. O que é um navegador? Nos Aen-El, o navegador é um cara que é um elfo mago muito poderoso que consegue criar portais e viajar pelo multiverso, embora não tão bem quanto Lara Dorren, né? Porque ele não consegue teletransportar tudo que ele quiser, mas ele consegue abrir portais e definir para onde ele quer ir. Graças a esses navegadores, foi que a caçada selvagem voltou a viajar pelo multiverso sem precisar depender da rainha Xiadal. Embora eles não tivessem o poder do sangue ancestral, pelo menos agora eles podiam viajar pelo multiverso. O Carantir, ele entrou para a caçada selvagem depois de receber um longo treinamento do Avalak. O Avalak foi tipo o pai dele. Aí ele entra para a caçada selvagem
e aí ele começa a atuar como navegador mesmo, né? Ele que vai teletransportando aqueles navios enormes que vocês veem lá nos jogos. Em algum momento, a rainha Shaddoll morreu por circunstâncias desconhecidas, que nunca foram reveladas nem nos jogos nem nos livros, e aí a liderança da caçada selvagem é passada pro Eredin, que se tornou oficialmente o rei da caçada selvagem. Com a morte da rainha Shaddoll, o rei Alberon ficou meio louco. Ele estava obcecado em obter o poder do sangue ancestral para si e permitir que os Aenel continuasse a sua guerra contra os unicórnios. Então, ele ordenou que o Avalak realizasse experimentos genéticos com a própria filha dele, a Lara Dorren. Em última alternativa, para vocês terem noção de quanto ele estava louco, o Alberon ele estava considerando a ideia de engravidar a própria filha só para garantir que o sangue ancestral continuaria na linhagem dele. Foi justamente essa loucura dele que fez a Lara Dorren perder a fé nos Aenel e usar os seus poderes do multiverso para fugir antes mesmo de ser capturada. Assim ela foge de Tir na Líria e vai parar no continente. Quando ela chegou no continente, Lara Dorren foi acolhida pelos Aen Seid e posteriormente formou uma amizade com os humanos do Conclave dos Magos, apresentando o conceito de sangue ancestral para o povo do continente pela primeira vez. Por muitos séculos, Lara Dorren foi considerada a feiticeira mais poderosa do mundo e ela era profundamente respeitada até pelos próprios inimigos dela. Mas lentamente esse respeito começou a se transformar em ódio, em cobiça, a mesma coisa que aconteceu em Tir na Líria, terminando com Lara sendo perseguida mais uma vez por causa do seu sangue. Ela não podia mais voltar para Tir na Líria por causa da loucura do pai dela, então ela decidiu permanecer no continente e enfrentar tudo que o futuro reservou para ela.